Mateus 17, 1-8. Amém? Você achou aí? Mateus 17, 1-8. A palavra do Senhor diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se Jesus deles, tocou-lhes, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito continue a falar conosco, continue a ministrar, conforme aquilo que está no teu coração, Senhor. Que as nossas vidas sejam terra boa, terra deleitosa, para receber a semente da tua palavra. E que essa semente possa germinar, crescer e frutificar para a glória do teu santo nome. Assim nós pedimos a tua bênção, a tua direção para este momento, no nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. O tema dessa mensagem de hoje é: onde está o teu coração? Onde está o teu coração? E ontem à noite, eu estava lá na minha casa, no nosso quarto lá de oração, e estou terminando de ler um livro chama O Reino de Ponta Cabeça. E faltavam algumas páginas para terminar esse livro. E eu falei assim, eu cheguei em casa, já era tarde, né? E eu falei, eu vou terminar esse livro hoje. E eu comecei, mas só que eu tinha que preparar uma palavra para pregar hoje de manhã também. Porque na realidade não era uma escala minha, não era eu que era para estar aqui. Mas quando Deus quer, aí ele faz do jeito que ele quer, né? E eu estava lendo esse livro, terminando lá umas 10 folhas para terminar. Isso era uma meia-noite. E enquanto eu estava lendo o livro, o Espírito Santo começou a falar algumas coisas comigo, né? É interessante porque a minha mente, meus olhos, né, estava lendo o livro. Eu estava lendo o livro ali, né? E enquanto eu lia, comecei a ouvir aqui no meu ouvido, falando umas coisas. E eu fiquei prestando atenção, li o livro prestando atenção no que estava falando. Aí terminei de ler o livro, fechei e falei, bom, agora eu vou preparar o que o Espírito Santo começou a colocar no meu coração. E daí então surgiu essa mensagem de hoje: onde está o teu coração? E o contexto aqui que nós lemos de Mateus capítulo 17, ele vai falar que Jesus chama lá 3 de seus discípulos, Pedro e os irmãos Tiago e João, vai subir a um monte, né? Um monte, eles sobem a esse monte em particular, a um alto monte, nós conhecemos como o Monte da Transfiguração, né? Alguns dizem o Monte da Revelação, e ele vai estar lá, e quando eles chegam lá no monte, a Bíblia diz que Jesus foi transfigurado diante deles. E Jesus, ele é transfigurado, o rosto de Jesus modifica, né? Transfigurar significa mudar de estado, mudar de condição, de situação, né? E Jesus começou então a ser transfigurado, o rosto resplandeceu como sol, as suas vestes se tornaram brancas como lã, luz, né? Então, eles começaram a enxergar um Jesus diferente.
Talvez nós poderíamos colocar assim, eles estavam acostumados a andar com Jesus físico, o Jesus terreno, o Jesus homem. Agora eles começaram a enxergar um Jesus divino, um Jesus diferente, que é o mesmo Jesus que a Bíblia narra lá em Apocalipse. Se você for lá em Apocalipse, capítulo 1, acho que do 13 ao 16, vai falar essa mesma visão que João vai ter de Jesus agora já glorificado. Vai falar que o rosto brilha como o sol, vai falar que ele tem as vestes brancas, um cinto, os seus pés são como latão reluzente, né? Seus cabelos e cabeça são brancos como a neve. Então, um Jesus divino. E quando ele vê essa transfiguração de Jesus, a Bíblia diz que se apresentaram ali Moisés e Elias falando com Jesus. Falando com Jesus, né? E à medida que essa visão, porque é uma visão, você vai ler o contexto inteiro, depois você vai entender que é uma visão. À medida que eles vão tendo essa visão, então Pedro vai dizer algo que está aí no versículo número 4. E ele diz assim: então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. E ele vai dizer assim: se queres, se o Senhor quer, se queres, fareis aqui 3 tendas. Uma será tua, uma para Moisés e uma para Elias. Olha o coração de Pedro diante daquela circunstância, não é? Agora, o que eu quero que você entenda é assim, o que tinha naquele lugar, naquele monte, o que tinha naquele monte que despertou, que trouxe esse desejo tão grande no coração de Pedro, de fazer 3 tendas, para que eles pudessem ficar ali, para que eles pudessem estar ali naquele lugar. O que tinha ali que era tão gostoso, era tão bom, era tão precioso, que eles queriam ficar ali. E quando essa visão vai discorrendo, então entra mais um elemento aí, né? A voz de Deus que vem, né? A mesma voz de Deus que veio lá no batismo de Jesus, quando Jesus é batizado e sai da água, essa mesma voz agora vem e repete a mesma palavra que foi dito lá no batismo de Jesus. Agora, o que tinha nesse monte? Nesse monte, o monte da transfiguração, tinha a presença de Jesus. A presença de Jesus transfigurada, ou seja, Jesus na essência. Jesus como realmente ele é. Jesus como ele realmente é hoje, para mim e para você. Tinha lá nesse monte. Tinha Moisés simbolizando a palavra, a letra, porque Moisés trouxe os mandamentos, o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia. Tinha os profetas, né? Elias representando os profetas, as profecias que muitas já se cumpriram, muitas já se realizaram, e outras que ainda vão se cumprir, outras que ainda vão se concretizar. E tinha a voz de Deus, naquele lugar falando: esse é meu filho amado em quem me compraz. Esse era o conteúdo daquele lugar, era o conteúdo daquele monte, queridos. Esse era o conteúdo daquele monte que trouxe essa expectativa tão grande para o coração de Pedro, de falar: olha, vamos fazer 3 tendas aqui para que a gente possa ficar aqui, para que a gente não saia daqui, porque esse lugar é maravilhoso. Esse lugar está bom demais, né? Sabe aquele lugar que você fala assim: nossa, está muito bom aqui, eu não quero ir embora daqui. Eu quero, se me deixar, eu fico aqui. Era isso que ele estava dizendo. Por isso o tema dessa mensagem é: onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Né? E depois que Pedro fica nessa êxtase ali, naquela presença gloriosa, então depois ele ouvir a voz de Deus, eles caem. E quando ele se levanta, então ele já não vê mais nada ali. A Bíblia diz que quando ele abre os olhos, ele já não vê mais nada. A única coisa que ele vê é a presença de Jesus. É a presença de Jesus, por quê? Porque tudo se resume na presença de Jesus. Tem muita gente que fica assim: olha, tem um anjo ali. As pessoas ficam maravilhadas.
A igreja pula, sapateia, irmão. Tem lugar por aí que fala, tem um anjo aqui, um anjo lá e um anjo lá. As pessoas ficam desesperadas porque tem um anjo na igreja. Agora, quando fala, Jesus está aqui, as pessoas nem se importam. As pessoas não dão muito crédito. Se tem anjo, maravilha. Se não tem, se falou que tem Jesus, aí as pessoas ficam tudo apáticas. Por quê? Porque as pessoas estão mudando, invertendo os princípios, né? E a Bíblia diz que toda essa visão, tudo isso se resume em Jesus. Porque tudo vem dele e tudo é para ele. Amém? Tudo vem de Jesus. Tudo é para Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se faria. Ou de tudo que existe não existiria, porque tudo existe e subsiste pela pessoa de Jesus. Agora, isso é o que tinha naquele lugar, lá no Monte da Transfiguração, né? E que Pedro tinha o desejo tão grande, ele diz assim, Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, vamos fazer 3 tendas. Pedro expressa algo que tem que estar no meu e no teu coração. Um desejo ardente pela presença de Deus. Um desejo ardente de onde está a presença de Deus, eu quero estar ali. Aonde está o poder de Deus, eu quero estar. Aonde Deus está trabalhando, onde a palavra de Deus está sendo pregada, onde Deus está falando conosco, onde Deus está ministrando, onde a voz de Deus está sendo ouvida, aonde a palavra está sendo aberta, a lei, os profetas estão sendo falados. Nesse lugar é onde eu quero estar. Era isso que Pedro estava falando. Bom é estarmos aqui. A presença de Deus tem que trazer algo dentro do coração das pessoas, queridos. A presença de Deus traz uma satisfação, um preenchimento que nada nesse mundo, nem lugar, nem pessoas pode preencher. Por isso tem muita gente aí desesperada, procurando algo e não acha esse algo. E não acha por quê? Porque não estão colocando, não estão priorizando aquilo que é para ser prioridade. E por não priorizar aquilo que é prioridade, vive uma vida frustrada. Hoje tem gente frustrada, angustiada, deprimida. Nós estamos vivendo o tempo da informação, não é? A informação está correndo muito rápido, o conhecimento. Você quer saber alguma coisa, você põe lá no Google, vai lá e pesquisa, não é assim? Rapidinho, ele vai te dar alguma coisa lá para você. O conhecimento está sendo expandido de uma forma tão grande, mas é o tempo que as pessoas estão mais doentes, mais oprimidas, mais angustiadas, mais deprimidas. Está um caos. Está um caos. Por quê? Então o que está acontecendo? Porque se tem tanto conhecimento e ao mesmo tempo tantas coisas ruins acontecendo, tanto comportamento ruim. As pessoas estão se comportando de forma errada. Por quê? Porque estão buscando esse preenchimento. E esse preenchimento só vem com a presença de Deus. Só vem com a presença da palavra, a presença do poder, das profecias, a voz de Deus, a presença do Senhor. Por isso Pedro diz, bom é estarmos aqui. Vamos ficar aqui mesmo, não vamos fazer mais nada. O problema é que muitas pessoas hoje não querem a presença de Deus. Às vezes a gente vem num culto, querido, o culto começa às 9 horas, domingo de manhã, as pessoas não vê a hora de dar 10h30, 11 horas para ir embora. 2 horas. Por quê? Porque o coração não está no Senhor. O coração não está em Jesus. O coração não está em Jesus. Certa vez Paulo estava pregando, e a Bíblia diz que o sermão dele demorou. E tinha um camarada que estava sentado na janela. E demorou tanto que o cara começou a cochilar lá na janela. E caiu da janela. Caiu e morreu. Aí Paulo foi lá, ressuscitou, levantou o cara, eu creio que ele não foi mais para a janela, ficou certinho ali, e continuou o sermão, porque estavam querendo ouvir a palavra de Deus. O coração, queridos. O coração daquelas pessoas estava em ouvir a palavra. Muitas vezes nós ficamos um tempinho e não vemos a hora de ir embora, porque nós queremos fazer as nossas coisas. Nós queremos cuidar das nossas coisas, queremos cuidar lá do nosso dia a dia, dos afazeres. A presença de Deus não tem mais valor. Eu vou no culto, Deus não falou comigo. Não, Deus falou, você não ouviu, porque Deus sempre fala.
Deus sempre direciona, Deus sempre orienta, Deus sempre tem um cuidado especial, está sempre querendo cuidar, querendo levar as pessoas para o caminho certo, levar as pessoas a fazer as coisas certas, para que a bênção de Deus possa se estabelecer na vida das pessoas. Agora, essa é a parte de Deus, e a parte de Deus, Deus sempre faz. Agora, qual é a nossa parte? Como está o meu coração? Como está o teu coração? Qual foi o teu coração que você veio para esse culto nessa manhã? Você veio aqui por quê? Para dizer para alguém que você veio? Para alguém falar, não, eu estou indo na igreja e a pessoa deixa você em paz? A pessoa não se importa com você? Não, ele está indo na igreja, já foi domingo, pode deixar ele, que ele está de boa. Não, queridos, a igreja não é para isso. A igreja é para te levar a ter um relacionamento, uma intimidade com Deus. Se você está aqui para passar tempo, sinto muito, meu querido, pode ir embora. Porque não vai resolver, não vai fazer nada por você. E o interesse de Deus, o interesse da igreja é promover que você se firme, se relacione com Deus a cada dia mais, ao ponto de você chegar e dizer, bom é estarmos aqui. Bom é desfrutar da presença de Deus, bom é desfrutar do que Deus tem para a minha vida. Eu não estou dizendo que você vai ter que ficar aqui dentro, morar 24 horas aqui. Não é isso, mas que o teu coração esteja em Deus. Eu estou lá no mundo, eu estou lá no meu trabalho, onde eu estou, meu coração está em Deus. Teria que ser mais ou menos assim, queridos. O dia de culto, esse dia, não tem para ninguém. Esse dia eu tenho um compromisso com a pessoa mais importante da minha vida. A pessoa mais importante da minha vida. Eu tenho um compromisso com ele e eu não abro mão disso para nada. Eu não abro mão disso por nada, para ninguém. Nem pela picanha lá na brasa, sabe? A gordura escorrendo. E você fala, não, eu não quero isso. Depois eu como isso. Não tem problema, mas agora eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso com Deus. Era isso que estava acontecendo naquele monte, queridos. E Deus tem nos abençoado, Deus tem derramado tanta coisa boa sobre as nossas vidas. Deus tem abençoado, Deus tem colocado, olha, louvor como nós tivemos aqui, palavra. Tanta coisa boa Deus tem falado e muitas vezes nós estamos assim. O que está acontecendo? Não sei. A igreja parece estar diferente, está meio esquisita. Não, queridos, não é a igreja, é você. É você que tem que avaliar, olhar para você e ver como está o teu coração. Como está o teu coração diante do que Deus está propondo para você. Diante do que Deus está fazendo na tua vida. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós invertemos os princípios. Nós buscamos tudo que nós podemos. Tudo que nós achamos que é importante, que é necessário. E depois sobrar um tempinho, a gente vai com Deus. Ó Deus, sobrou um tempinho aqui, 5 minutos, tá bom para o senhor? É pegar ou largar. Se o senhor quiser, bem. Se o senhor não quiser, dou para outro. Muitas vezes é assim, queridos. Muitas vezes é assim que nós nos comportamos diante de Deus. Diante da presença de Deus. A Bíblia diz, né, que onde estiver o teu tesouro, queridos, aí vai estar o teu coração. Lucas 12, 34. Onde está o teu tesouro? Quem que é o teu tesouro? Quem que é o teu tesouro? Ah, o meu tesouro é minha esposa. Meu tesouro são meus filhos, são meu carro, minha casa. Onde você colocar o seu tesouro, ali vai estar o teu coração. E o teu coração, a Bíblia diz que ele é enganoso. Cuidado com o teu coração, porque o teu coração engana você mesmo. E a Bíblia diz que nos fins dos dias, e eu creio que nós estamos vivendo esses dias, a Bíblia diz que a iniquidade ia se multiplicar. O pecado tem se multiplicado, queridos. Mateus 24 diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. O amor não é esse amor que a gente vê aí de ajudar, de fazer campanha, de colaborar, de dar cesta. Não é esse amor. É o amor das pessoas para com Deus. Como está o teu amor para com Deus? Será que você ainda ama Deus? É igual ao casamento, né? A gente entra no casamento, ai, meu amor, meu bem, meu maior, não sei o quê. E daí um pouco, depois de casado, depois de um tempo de casado, começa a falar mal, começa a reclamar, murmurar. Não sei se essa pessoa é a pessoa mesmo que Deus preparou. Não sei não. Ixi, se eu soubesse que era assim, não é? Onde está o amor? Onde está aquele amor que você tinha lá na hora que você foi lá no altar? E eu prometo te amar, te respeitar, te honrar e tantas outras coisas. Onde foi parar? Hã?
Muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Nós começamos com Deus, amamos a Deus, mas depois nós começa a caminhada, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e vai passando os anos. A gente começa a viver, a se relacionar com Deus como uma pessoa comum, qualquer. Não é assim, queridos. Um dos reis mais bem-sucedido que passou pela terra, o rei Davi, Salmo 16, ele diz assim: eu não tenho outro bem maior do que o Senhor. Davi tinha no coração assim: olha, eu conquistei muito, derrotei muita gente, muitos reis, conquistei muito, mas o meu maior tesouro é o Senhor. O meu maior tesouro é a presença de Deus, é a presença do Senhor. O Senhor Jesus, quando ele morre, depois ele ressuscita, ele dá uma palavra para nós. Ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma das missões da igreja, pregar o evangelho a toda criatura. Mas hoje, queridos, um dos trabalhos maiores da igreja, um dos trabalhos mais difíceis da igreja, não é nem tanto pregar o evangelho, é fazer com que as pessoas que aceitou Jesus, que têm já um entendimento de Jesus, permaneçam na presença de Jesus. Hoje a luta maior é para que, irmão, vem para a igreja. Irmão, volta. Irmão, o que você está fazendo? O que aconteceu? Vem para a igreja. Hoje o trabalho maior é esse, irmãos. E não devia ser, porque devia estar no coração. Eu quero estar lá, onde Deus está falando, onde Deus está ministrando, onde tem a presença de Deus, é onde eu quero estar. E é um trabalho tão grande para as pessoas virem para a igreja. A maioria dos esforços que a gente tem é: irmão, tudo bem com você? Faz 15 dias que eu não te vejo. Por que você não está vindo mais? Aconteceu alguma coisa? Não, mano, aconteceu alguma coisa aqui, mas eu vou. Passa 1 mês, 2 meses, não vem, queridos. O trabalho maior não é pregar a palavra, o trabalho maior é fazer com que os que já conhecem a palavra permaneçam na palavra. Esse é o grande desafio dos nossos dias. Agora, por que tudo isso? Porque o amor, porque a presença de Deus já não é algo tão importante, já não é tão valorizado como era. Hoje a grande luta é essa, irmãos. E Jesus chamou esses 3 homens, subiu nesse monte e trouxe a revelação, e ele disse algo para eles. Quando eles estavam descendo do monte, Jesus disse para eles assim: olha, a ninguém conteis a visão, até que tudo se cumpra. Para nós hoje, para mim e para você, tudo que tinha que se cumprir, já cumpriu, queridos. Já cumpriu. E hoje, Jesus, ele te convida para você subir ao monte com ele. Subir ao monte. Vai lá no monte lá da Cascavel, lá onde nós vamos lá em nome de Jesus, né? Mas é estar na presença dele. É você desfrutar da presença dele. É você desfrutar dessa presença que preenche as nossas vidas de uma forma tal que não sobra espaço para murmurar. Não sobra espaço para reclamar. Não sobra espaço para questionar. Só sobra espaço para se render e dizer: bom é estar na tua presença, Jesus. Bom é estar na tua presença. Bom é andar, bom é viver. Bom é caminhar contigo, Senhor. Bom é te conhecer. Bom é viver e desfrutar de tudo que o Senhor tem proposto e preparado para a minha vida. Hoje Jesus te convida para subir ao monte da transfiguração, ao monte da revelação. Jesus está presente aqui, queridos. Se todos nós entendêssemos isso com clareza, nós teríamos que fazer uma fila lá e fazer uma senha para as pessoas entrarem aqui. Porque se todas as pessoas que já aceitaram Jesus, todas as pessoas que um dia tiveram receberam um pouquinho da palavra de Deus estivesse aqui, isso aqui não caberia às pessoas. Nós teríamos que fazer culto 5, 6 vezes no dia para comportar todas as pessoas. Por quê? Eu não estou dizendo aqueles que foram para outro ministério, continuaram a obra, está lá fazendo a obra. Esses aí, irmãos, maravilha, está ótimo. Eu falo de pessoas que estavam aqui e que hoje estão no mundo. Porque não entenderam isso. Não entenderam, vieram para que precisava resolver um problema. Vieram porque estava passando uma dificuldade. Resolveu, acabou. Não tem mais o que fazer, vou embora. E não é isso, queridos. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos porque nós queremos a presença dele. E à medida que a presença dele vai se preenchendo as nossas vidas, vai enchendo nossos corações, então as demais coisas vão sendo acrescentadas.
as coisas vão se organizando, as coisas vão se encaixando, porque é a presença dele que faz tudo em nós. Amém? E nessa manhã, Jesus te convida para subir ao monte com ele. Está disposto a subir o monte? E subir ao monte, Jesus está querendo falar assim, olha, existe muita gente aí. Existe muita gente. Mas eu quero você. Assim como ele pegou lá, tinha uma multidão de pessoas em volta dele. Ele escolheu Pedro, Tiago e João. E falou, vem, que eu tenho algo com você. Da mesma forma, queridos, tem uma multidão de pessoas aí fora. E às vezes você está aqui e fala, se fulano tivesse aqui, né? Se ciclano tivesse aqui. Mas ele chamou Pedro, Tiago e João, ele chamou você. Você é o Pedro, você é o Tiago, você é o João. E é com você que ele quer revelar. É com você que ele quer mostrar. É com você que ele quer que você viva as coisas novas, que você experimente as coisas novas. Principalmente a presença dele, preenchendo a tua vida em todos os sentidos, em todas as direções. Amém, queridos? Será que tem Pedro, Tiago e João aqui? Amém? Para que Jesus fala, vem. E você fala, eis-me aqui, Senhor. Conta comigo. Eu quero. Amém? Aleluia. Nessa manhã eu quero orar, quero buscar essa presença de Jesus. Ele está aqui. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, no nome de Jesus, ele se faz presente. Jesus está aqui. A Bíblia nos garante, a Bíblia diz, ele está aqui. Então você não está diante de um pastor pregando, falando. Você está diante da presença de Jesus. É como se você hoje tivesse vindo aqui nesse culto e Jesus falasse para você assim, vamos subir no monte comigo agora? Vamos ficar lá no alto, eu, você, vamos lá? Eu quero falar com você, eu quero revelar algumas coisas, eu quero trabalhar algumas coisas no teu coração. Que o teu coração seja como o coração de Pedro quando ele estava lá no monte. Bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. Amém?